Irmãos, se puderem estar de pé, nós vamos abrir a palavra de Deus, Salmo número 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 105. Diz assim a palavra do Senhor: a tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Graças te damos, ó Deus, por estarmos reunidos como igreja do Senhor, para adorar e bendizer o teu nome. Glorificamos ao Senhor, porque aprova o Senhor nos reunir mais uma vez, e te damos graças porque o Senhor tem operado nas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelo momento de louvor, aonde a manifestação da tua graça e teu poder pode ser, ó Deus, sentida e vivida por cada um de nós nesse culto. Pedimos que o Senhor continue conosco, operando também por meio da tua santa palavra, que teu Espírito Santo trabalhe em nós, trabalhe na nossa mente para compreender a tua vontade, para compreender aquilo que o Senhor quer nos instruir nessa noite. Trabalhe no nosso coração para que possamos aceitar aquilo que é a palavra do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós estamos numa nova fase, com os dois grupos agora unidos e numa comunidade. O que eu quero falar com os irmãos hoje, não há nenhuma preocupação nossa em divulgar o nome da comunidade. O único nome que nós preocupamos em anunciar é o nome de Jesus. Mas, para que os irmãos entendam a razão do nome Comunidade Bíblica Vivendo em Cristo, nós vamos falar hoje um pouco sobre esse nome. Por que esse nome? Porque esse nome traz as duas coisas mais importantes para a nossa vida: a vida em Cristo, porque sem Ele e sem essa compreensão de que nós vivemos nele, não há igreja. A comunidade cristã precisa entender que a vida espiritual do homem está unicamente em Cristo Jesus. Por isso, vivendo em Cristo. Comunidade bíblica, porque entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E como igreja, nós queremos ser conduzidos por essa palavra. O salmista, falando a respeito da palavra de Deus, ele disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é exatamente assim que nós devemos olhar para a palavra de Deus. A Bíblia, ela roga para si a autoridade, por ser ela a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita na verdade por homens, e por ser uma palavra escrita por homens, muitos colocam dúvidas com relação ao aspecto divino
dessa palavra. Mas a Bíblia, na verdade, ela é divina e humana. Nós estamos diante de um livro que é o livro mais vendido no mundo. A estimativa é de que 5 bilhões de exemplares foram vendidos e distribuídos da Bíblia. Há 50 anos que ela mantém-se no ranking do livro mais vendido no mundo. Essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer exatamente sobre esse aspecto divino da palavra do Senhor. E eu quero ler para os irmãos o que Paulo disse aqui. Ele disse assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Então, olha o poder e a importância da palavra de Deus. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e por ela ter sido inspirada, os homens escolhidos por Deus foram inspirados para registrar a mensagem que está contida na Bíblia. E essa mensagem que está contida na Bíblia é a revelação de Deus para a sua criatura. A revelação de Deus para a humanidade é aquilo que nós encontramos registrado nas Escrituras. Por ser uma revelação de Deus, então a Bíblia é divina, é um livro divino, mas também é um livro humano. Por quê? Porque esse Deus divino decidiu revelar-se ao homem, e para ele revelar-se ao homem, ele usou-se de linguagem humana para comunicar com o homem. Por isso ele escolheu homens para se revelar e escrever a sua palavra em uma linguagem que as pessoas pudessem compreender a revelação da vontade de Deus. Portanto, estamos diante desse livro que é divino e humano. No livro de Gênesis, nós encontramos a história da criação, como Deus criou todas as coisas e como Ele criou o homem. Mas encontramos também no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a queda da criatura, como que o pecado entrou no mundo a partir da queda do primeiro homem, Adão, e assim toda a descendência humana. Traz consigo o peso desse fardo de uma maldição trazida, herdada pela natureza humana. Esse aspecto trágico da história humana está registrado no primeiro livro da Bíblia. As consequências da queda, tudo de ruim que nós encontramos, que nós enxergamos no mundo, é consequência da queda do homem e da natureza corrompida do homem por causa do pecado. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos que Deus não abandonou a sua criatura, mas Ele procurou revelar-se a essa criatura desde o início, um projeto perfeito para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade. Sendo assim, nós encontramos no último livro da Bíblia, o Apocalipse, o desfecho final dessa história dramática do Criador com a sua criatura. Mas quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos entender que o desfecho final será um desfecho glorioso para a vida daquele que se entregou
a Cristo Jesus, que confiou no sacrifício de Cristo, no projeto perfeito de Deus e entregou a sua vida aos cuidados do Senhor. Para esses que confiaram no sacrifício de Cristo, que aprenderam o valor do sacrifício, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, haverá um novo céu e uma nova terra, onde as coisas deste mundo que nos aflige, não haverá mais espaço nessa nova realidade. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais traição, não haverá mais nada que aflija o homem. Isto é o que Deus revela nas Escrituras para a sua criatura no desfecho final dessa história. A Bíblia, apesar de ser um livro, ela na verdade, nós falamos que ela é um livro, mas na verdade é uma coleção de livros. A Bíblia contém 66 livros. Ela está dividida entre Velha Aliança e Nova Aliança, ou Velho Testamento e Novo Testamento. Apesar de haver essa divisão na Bíblia com relação à Velha Aliança e à Nova Aliança, Paulo disse aqui, escrevendo para Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus, e toda a Escritura é importante e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber quando não está em ordem, aquilo que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Toda a Escritura. Alguns que querem desprezar aquilo que está registrado no Velho Testamento, Paulo disse: toda a Escritura é importante, toda a Escritura é útil para o nosso ensino, para o nosso conhecimento. Portanto, precisamos entender a importância da palavra de Deus, da Bíblia. Uma comunidade que deseja viver conforme a vontade de Deus precisa entender esse aspecto da palavra do Senhor. Ainda podemos dizer que no Velho Testamento nós temos uma divisão tripartite da Bíblia. Nós temos o chamado Lei, que é a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e nós temos também os profetas, e nós temos os Escritos. Os Escritos são os demais livros que não são proféticos, não são livros proféticos e não estão relacionados aos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses são os demais livros, os livros históricos, os livros sapienciais, de sabedoria, que são, por exemplo, o Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Jó, dos Cânticos, o Cantar de Salomão. Esses livros de sabedoria são considerados os livros, os Escritos. Há essa divisão tripartite da Bíblia. E aí nós temos, logo depois do Velho Testamento, nós temos os Evangelhos, 4 Evangelhos. E depois dos 4 Evangelhos, nós temos o livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Depois nós temos as Epístolas Apostólicas. E depois nós temos um livro profético do Novo Testamento. Qual o livro profético do Novo Testamento? O último livro, o livro do Apocalipse. Quando nós olhamos essa divisão, nós percebemos 7 divisões na Bíblia, com os Evangelhos ocupando o centro dessa divisão, mostrando a importância do Evangelho como centro daquilo que ocupa toda a revelação bíblica. Quando nós entendemos essa divisão bíblica, o aspecto que nós encontramos na Bíblia, esse aspecto literário, a Bíblia tem história, livros que são livros históricos, a Bíblia tem livros que são leis, a Bíblia tem livros que são livros de sabedoria, Cânticos, Jó, livros proféticos. Cada livro da Bíblia deve ser lido de acordo com a sua característica.
Ninguém vai ler um livro de Salmo, que é um livro de sabedoria, um livro de Eclesiastes, da mesma maneira que lê os demais livros, porque há um aspecto poético envolvendo esses livros. Existe poesia. Poesia não se lê da mesma maneira que se lê outro livro, porque poesia você não leva ao pé da letra, porque existe toda uma mensagem por trás daquilo que é dito na poesia. Entender isso é fundamental para a gente compreender a mensagem bíblica. Como que os profetas anunciavam as profecias, a linguagem profética, tudo isso é importante para nós. E quando nós entendemos como a Bíblia funciona, como que ela está estruturada, fica mais fácil para nós lermos a Bíblia. E é importante nós estudarmos a Bíblia, e é importante nós lermos a palavra do Senhor. Por quê? Porque se ela é a palavra de Deus, ela, como diz Paulo, é usada para nos corrigir, nos ensinar o caminho certo. Se nós não queremos errar o caminho, nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós não podemos conduzir, colocar os cuidados, a nossa vida espiritual, que é algo sério, na mão de outra pessoa. Nós não podemos terceirizar a nossa vida espiritual. É algo sério. Então nós precisamos entender e conhecer o que a Bíblia diz, qual o caminho que ela aponta para mim, para que eu possa caminhar com segurança, não baseado no que o homem disse, mas baseado no que a palavra de Deus diz, porque ela é lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho, e eu preciso conhecê-la. Ela tem o poder para transformar as vidas. Se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos ouvi-la. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos focar. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e por ela Deus comunica conosco a sua vontade. Se nós não quisermos errar o caminho, precisamos conhecer a Bíblia. Se nós quisermos ter uma vida santa, porque é um dever de todo cristão lutar por um viver santo, e se nós quisermos ter uma vida santa, nós precisamos obedecer a Bíblia, obedecer a palavra do Senhor, guardá-la no nosso coração. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, ela vai ser escudo para nós e vai nos guardar de tropeçar, de cair. Ela vai nos proteger. Muitos desprezam a palavra, embora a Bíblia seja o livro mais vendido no mundo. Muitos desprezam a Bíblia, e eu vou dizer, muitos cristãos desprezam a Bíblia. Tem uma prova disso? O Brasil é um país cristão, não é isso? O Brasil é um país cristão. E por que nós vivemos tantas coisas difíceis nesse país que diz ser um país cristão? Porque aqueles que se dizem cristãos desprezam as Escrituras, desprezam a Bíblia, desprezam a palavra de Deus. Paulo disse assim sobre os últimos dias e o perigo dos últimos dias. Ele diz que as pessoas seriam amantes de si mesmas,
e amantes do dinheiro. Ele ainda diz que as pessoas não teriam autocontrole e as pessoas seriam religiosas apenas na aparência. É isso que está acontecendo com o Brasil e com o mundo, que despreza as Escrituras, que despreza a Bíblia. Religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. E é o que nós estamos vivendo nos últimos dias. As pessoas estão rejeitando o poder que dá a verdadeira devoção à nossa vida cristã. Nós precisamos, meus irmãos, não limitar apenas em ouvir a palavra de Deus. Tiago diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Ou seja, se nós ouvirmos a palavra e desprezarmos a palavra e não colocarmos a palavra em prática, nós estaremos enganando a nós mesmos. Isso nos chama a reflexão, para que nós não venhamos olhar para o outro e pensar: essa palavra é lâmpada para o pé do outro. Não, ela é lâmpada para o meu pé, ela é luz para o meu caminho. Cada um deve julgar a si mesmo diante da luz da palavra do Senhor. Devemos colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos orienta para glorificar o nome do Senhor. E eu quero encerrar aqui, irmãos, falando do benefício que tem aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia. Cientificamente, existe um trabalho científico, uma pesquisa científica que foi feita a respeito daqueles que têm o hábito de ler a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. Abaixo disso não dá muito efeito. Mas aqueles que têm o hábito de ler 4 dias, ou 4 vezes ou mais por semana, de ler ou ouvir a Bíblia, produz um resultado na vida dessas pessoas, e um resultado assim maravilhoso, porque tem aqueles que assim fazem, segundo a pesquisa, tem muito menos probabilidade de se envolver nos comportamentos mundanos e pecaminosos. Aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, têm muito menos hábito de se envolver com os atos pecaminosos. Sentimentos de solidão cai 30%. Pessoas que se sentem sozinhas e têm o hábito de ler a Bíblia, o sentimento de solidão cai 30%. Pesquisa científica. Problemas com raiva, pessoas que iram, cai 32%. Amargura em relacionamentos, como casamentos, filhos, amigos, etc., cai 40%. Só aí já deveria ter motivo para nós lermos bem a Bíblia, né? 57 menos chances de problemas com alcoolismo. Pessoas que leem a Bíblia de 4 vezes ou mais por semana têm 57% menos chances de envolver com problema com álcool. A ação de compartilhar a fé, de evangelizar, de falar de Jesus para o outro, aumenta 200%. Sabe por quê? Que às vezes nós temos dificuldade de evangelizar? Porque nós estamos lendo pouco. Ação, aumento do discipulado 230%. Sentimento de estagnação espiritual, ou seja, aquela pessoa que sente assim que parou na caminhada, não cresce mais,
não desenvolve esse sentimento de alienação espiritual, cai 60% na vida daqueles que praticam a leitura bíblica. 61% menos chance de se envolver com pornografia. 68% menos chances de sexo fora do casamento. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Isso aqui, irmãos, é uma pesquisa que eu estou compartilhando com os irmãos, tirei do site Cruz Azul. Quem quiser ler, é só pesquisar no site Cruz Azul sobre a importância da leitura bíblica. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como comunidade bíblica, vamos colocar em prática a leitura bíblica. A leitura bíblica. Só temos a ganhar se nós tivermos como hábito ler a Bíblia todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe. Está cantando mais um louvor.